Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, professor Ricardo, e hoje nós iremos falar sobre evidências da evolução. Quais as evidências científicas em relação à evolução? O que nós temos com base na ciência e quais as teorias relacionadas a, por exemplo, as características que se deram para garantir que essas estruturas possam ser, de alguma forma, utilizadas como artefatos comprobatório ou artefatos para se fazer uma análise com mais critérios em relação à diversidade de vida, em relação à origem da vida. Então, nós iremos falar um pouquinho, tá, nas principais discussões relacionadas às evidências da evolução. Então, vamos falar, por exemplo, sobre as ideias do evolucionismo, sobre o criacionismo. No criacionismo, a gente considera aí com enfoque ao fixismo, órgãos homólogos, órgãos análogos. Então, se você não ouviu falar sobre esses conteúdos, né, nós iremos estudar com mais afinco, e se você já ouviu falar, né, seja bem-vindo também, que aí nós iremos fazer uma revisão. Então fique na aula, que após a nossa vinheta nós iremos iniciar esse conteúdo. Muito bem, gente. Então aqui a ideia é trazer um pouquinho sobre as evidências da evolução. Aqui a gente traz primeiramente, né, um pouco sobre a concepção do criacionismo. O criacionismo tem como princípio, tá, a base da fé e também, né, utiliza-se para estar se respaldando o livro de Gênesis, que todo mundo conhece, né, o livro da Bíblia, em relação à criação. Mas o nosso enfoque aqui é abordar a ideia do fixismo, né? Por quê? Porque é isso que, dentro do criacionismo, o que se pergunta em vestibular, né, se cair alguma questão relacionada a isso, vai ser sobre o fixismo, que seria uma ideia que as espécies não passavam, não sofriam nenhum tipo de transformações ao longo de sua vida. É uma ideia como se essas estruturas fossem fixas ou imutáveis, tá? Então essa seria a ideia aí do fixismo. Os seres vivos são fixos, imutáveis, não passam por transformações, tá? É lógico que essa ideia do fixismo depois ela foi revista, né, como um equívoco, e aí os próprios criacionistas, né, passaram a ser adeptos, por exemplo, da microevolução, que a vida evolui, mas a nível de sistemas, por exemplo, aí, as células que se reorganizam, né, que formam os tecidos, esses tecidos reorganizam, né, que vão constituir aí, tá, por exemplo, os órgãos, e assim sucessivamente. Então, um conjunto de organizações a nível de sistema funcional, caracterizando, então, por exemplo, a evolução de um ser vivo. Isso a nível da microevolução, tá? Então, o criacionismo, por exemplo, já reconhece, né, essa característica. Cuidado, a gente está falando de microevolução, tá? Por quê? Porque nós temos, saindo do criacionismo, dentro do evolucionismo, a macroevolução, que aí já traz aquela ideia da evolução a partir de um ancestral comum, já com pensamentos aí evolutivos bem mais radicais, ok? Bom, aí aqui a gente traz, né, uma comparação, na verdade, uma ideia aí filogenética relacionada ao criacionismo e evolucionismo. O criacionismo, então, as espécies teriam sido projetadas, né, por um ser inteligente que a gente denomina Deus, tá, que projetou as espécies, a diversidade de vida conforme a sua estrutura biológica, e já o evolucionismo já traria uma concepção mais radical, né, que
por exemplo, a diversidade de vida simples, microbiana, teria evoluído milhões e milhões de anos e teria dado, por exemplo, aí lá na frente, a origem dos seres mais complexos. Então, fazendo aí uma comparação, o criacionismo a gente considera aí o ponto de vista da microevolução, né? Os seres evoluem a nível de sistema, nossas células, os nossos órgãos, tá? Evoluem e crescem. Já o evolucionismo, tá? Ele já traz aí uma ideia bem mais radical, o ancestral comum, mais simples, teria dado origem à diversidade de outras vidas mais complexas, ok? Então, a gente traz aí um pouco das eras geológicas, né? Buscando aí algumas hipóteses ou evidências relacionadas ao surgimento e o desaparecimento de diversas espécies de vida. A geologia, né, tem alguns artefatos relacionados a essa característica. Por exemplo, a paleontologia também traz estudos relacionados aos fósseis, né, os restos de ossos petrificados, o que conseguiram encontrar de vestígio para tentar documentar alguma ideia, alguma hipótese relacionada à nossa evolução, né? Tanto do ponto de vista criacionista como do ponto de vista evolucionista. Tá? Bom, aqui é o que nós iremos abordar, que a gente traz aqui como evidências da evolução. Tá? Só fazendo algumas comparações aqui, se a gente for observar a nossa tela, né? O que diz aqui? O estudo evolutivo das espécies mostra, né, que há tendências entre os seres vivos e aumento da complexidade dos organismos. Tá? Como se observa aqui? Então, a gente observa aqui, eu tenho aqui, por exemplo, a análise de uma alga, tá? Uma anêmona na letra B, uma macieira na letra C e um tucano aqui na letra D. E aqui abaixo a gente tem aqui estruturas de órgãos, né, homólogos de alguns mamíferos, fazendo aqui uma comparação. Bom, então aqui é só para a gente ter uma ideia de estruturas a nível de se comparar, né? Uma outra evidência da evolução, a gente considera aqui os fósseis. Os fósseis são restos de ossos petrificados, algumas técnicas de medição, né, dessas características. Por exemplo, eu tenho a datação radiométrica, eu tenho a datação por radioatividade, que são características de, por exemplo, mensurar a idade dos fósseis, dentre outras técnicas, né, por exemplo, a termoluminescência também, muito utilizado aí na arqueologia. Uma outra evidência, né, da evolução, a gente está abordando sobre os fósseis, então está aqui os vestígios, né, os restos de ossos petrificados. Então, isso aqui traz uma ideia de como que seria a vida ancestral, né? E aí, por exemplo, arqueólogos, paleontólogos, com também seus recursos de programa de software, tentam aproximar, mensurar a morfologia desses organismos que viveram no antepassado. Uma outra evidência da evolução, né, a gente considera aqui o desenvolvimento embrionário, que é muito importante, porque aqui a gente considera a refutação de várias outras teorias que tentaram abordar sobre a origem da vida, por exemplo, o pré-formista, que traz a ideia do homúnculo, que os seres vivos haviam pré-formados, a ideia da biogênese, que a vida surgia de uma matéria inanimada. Então, essa evidência aqui é muito forte, porque aí ela traz, né, que a diversidade de vida ela passa por um processo evolutivo e embrionário. Tá? Então, aqui é uma evidência marcante que ajuda muito, tá, a fazer análise de comparação com base embrionária e nessas estruturas, né, dos fetos e de anexos embrionários. As eras geológicas elas também são muito utilizadas para se estudar, tá? A diversidade de vida, a evolução. Aqui a gente traz, por exemplo, a ideia do pré-cambriano, né? Que muitas espécies surgiram e desapareceram repentina. Esses períodos geológicos aqui, né,
trouxeram ocorrência de diversas espécies que surgiram e desapareceram, e aí os fósseis, seus vestígios ficaram, né? Então, por exemplo, a arqueologia, a paleontologia, ela estuda e pesquisa sobre esses achados e tentam trazer algumas ideias como que seria essa diversidade de vida no passado. Aqui a gente tem também algumas estruturas importantes, por exemplo, de fósseis, né, dos oceanos, dos estromatólitos. Esses fósseis aí trouxeram uma ideia de como é que seria a vida microbiana em relação, por exemplo, no fundo do mar, né, a vida oceânica. E aqui a gente encontra diversos fósseis, por exemplo, os estromatólitos, tá? Como é que seriam essas espécies, quais eram as espécies mais abundantes na Terra primitiva e nas eras geológicas que se passaram. Aqui também a gente tem uma outra evidência, né? Aqui é só para fazer uma análise de comparação em relação ao desenvolvimento embrionário, tá? Ou seja, aqui a gente tem, tá, a peça, né, nadadeira de uma baleia. Eu tenho aqui a peça locomotora, né, de uma rã. Aqui é de um cavalo, aqui é de um leão, de um mamífero e de uma ave. Então aqui é só para a gente fazer uma comparação morfológica, né, embrionária em relação a essa função, né? Quais as funções que essas estruturas desempenham e dentro do processo evolutivo que elas significam. Então a gente traz aqui, por exemplo, pessoal, dentro da biologia comparada, os órgãos homólogos, tá? Então esses órgãos homólogos, considerando o aspecto conceitual, eles vão possuir aí a mesma origem embrionária, tá? E que desempenham a mesma função ou não. Então a gente traz aqui, por exemplo, a nadadeira dos golfinhos, as asas dos morcegos, como característica aí de órgãos homólogos. Então a homologia, os homólogos, eles têm uma divergência evolutiva, tá? Que aqui nesse caso a gente tem relações filogenéticas. Já os órgãos análogos, que dentro do aspecto conceitual desempenham a mesma função, mas não possuem a mesma origem embrionária, por exemplo, asas do morcego, né, em comparação com as asas de insetos. Ambas têm a mesma função, mas são de origem embrionária diferente. Então, os análogos, a gente traz aqui a ideia da convergência evolutiva. Então, aqui temos relações, aqui não temos relações filogenéticas entre os organismos, diferente dos homólogos, tá, que a gente apresenta. Então, aqui são características interessantes dentro, né, das evidências da evolução, considerando aqui a biologia comparada, tá? Então, aqui a gente tem a ideia da formação de novas espécies, considerando aqui a irradiação adaptativa, né, ou seja, imagine a irradiação, eu tenho um único organismo, de repente, né, ou uma diversidade evolutiva surgiu e outros organismos foram aparecendo repentinamente. Então, o que a gente traz aqui? Que a irradiação dos mamíferos, por exemplo, aqui a imagem traz, né, a irradiação dos mamíferos ocorreu provavelmente a partir de um pequeno ancestral insetífero. Então, aqui uma ideia relacionada a essas estruturas, né? E esse conceito aqui, o que a gente traz? Irradiação adaptativa é a formação de novas espécies, tá? A partir de um ancestral comum. Então, eu tenho aqui um ancestral comum no centro e a diversidade de outras espécies irradiaram, né? Que passaram a ocupar diferentes habitats, diferentes locais, né? Endereços de moradia, com comportamentos, né? Com papéis comportamentais diferentes em relação à função que é exercida dentro de determinados ambientes, determinados ecossistemas. Okay? Na sequência, a gente traz aqui a ideia também da convergência adaptativa, né? Essa convergência adaptativa, então, analisando aqui o aspecto conceitual, ocorre quando descendentes de ancestrais diferentes, né, que ocuparem ambientes com características
parecidas, tá? E foram submetidos aos mesmos fatores de seleção natural, tá? Desempenhando características adaptativas semelhantes. Então, eu tenho aqui organismos, tá, com características, tá, de fatores, mesmos fatores ocupacionais aqui, vivem, né, no mesmo ambiente, lógico, cada um com o seu nicho ecológico diferente, tá, diferenciado, mas aqui eu tenho uma convergência adaptativa desses organismos que vieram aí de descendentes ancestrais, tá? Então a gente traz aqui alguns conceitos relacionados ao que nós abordamos. A homologia é a semelhança quando a estrutura entre órgãos de espécies, né, diferentes com ancestral comum. Então temos aqui a homologia. A irradiação adaptativa resulta o quê? Em homologia, tá? A analogia é a semelhança quanto à função entre órgãos de espécies diferentes, porém, submetem às mesmas pressões de seleção natural. E a convergência, né, adaptativa resulta em uma analogia. Então, homologia, a gente traz o quê? A irradiação adaptativa e a analogia, a convergência adaptativa. Então, são características diferentes relacionadas. Aqui a gente tem duas imagens, a gente traz duas imagens, né, fazendo uma comparação aqui entre convergência evolutiva e divergência evolutiva. Tá? Então, por exemplo, a primeira aqui, né, eu tenho a evolução divergente e essa outra aqui uma irradiação adaptativa, né, um caso aqui de divergente. Então, percebo que a divergência evolutiva ela tem um ancestral comum, né, e aqui eu tenho diversidade de espécies que, dentro dessa ideia, teria evoluído desse ancestral comum e depois ocupado habitats diferentes, com nichos ecológicos diferentes. Tá? Conceitos gerais, tá? A gente também faz a fundamentação de Charles Darwin, que trouxe algumas contribuições aí dentro da seleção natural. Charles Darwin também foi dos que contribuíram para fazer alguns apontamentos dentro da área da genética, mas lembrando, né, que nem Charles Darwin, nem Lamarck, eles tinham propriedade para abordar sobre genética, essa genética que a gente conhece, né? Na verdade, eles não sabiam sobre genética, ok? Mas o que ficou de Charles Darwin quando a genética chegou, e antes da genética, nós podemos citar aqui o neodarwinismo, a seleção natural ficou. Então, por exemplo, a variabilidade genética, né, ela foi uma reformulação das ideias de Charles Darwin, lá no neodarwinismo, que trouxeram as ideias aí das mutações, das variabilidade genética e da recombinação gênica, acreditando-se como fatores responsáveis pela evolução das espécies, tá? Que a gente coloca lá dentro do neodarwinismo. Aqui foram outras ideias relacionadas à evolução da diversidade de vida. Dentro da genética moderna, percebe-se que as mutações são erros, alterações genéticas. De fato, hoje, as mutações não podem ser consideradas como a responsável pela a evolução e a diversidade de espécies, tá? Porque as mutações são erros do material genético, são falhas genéticas, e elas acontecem em pequenas proporções. Tá? Mas o que a gente tem dentro do neodarwinismo ou da teoria sintética da evolução? Essas ideias que trouxeram sobre mutações, recombinações gênicas, tá? E variabilidade genética como características aí responsáveis pela evolução das espécies. Aqui é só uma ideia sobre a teoria moderna da evolução, né? A gente tem aqui variabilidade de espécies, elas passam por uma seleção natural. Essa seleção natural, elas têm indivíduos aqui mais adaptados e depois uma nova comunidade aqui de seres que passaram por esse processo de seleção natural e adaptação, divergindo aqui em novas espécies. Tá? E aqui os conceitos gerais, né? A gente está para essa parte final, né? A evolução, então,
que traz a ideia aí, né, de mudanças de frequências de genes ao passar do tempo, alterações do material genético, mutações, alterações e acrescente, né, desse material genético. Nessas mutações seriam aí uma característica muito marcante do neodarwinismo, e um conceito geral aí acrescentam alelos, né, ao pool gênico das espécies. Esses alelos com características aí de material genético relacionado à individualização de cada organismo, né, que teria sofrido alterações. Isso a nível de material genético. Segregação independente, permutação, outros conceitos, aí a gente traz a ideia de recombinação, recombina esses alelos, tá? Aumentam a variabilidade, onde eu tenho, por exemplo, cromossomos com mesmas características, né? Esses alelos então vão comungar aí de troca de material genético. Seleção natural tende a eliminar os indivíduos menos adaptados, ou seja, os mais aptos tendem a permanecer. E a evolução, que vai ser aí um conjunto de mudanças, né, cumulativas ao longo das gerações. Então são conceitos gerais utilizados aí dentro desse tópico. Tá? Aqui a gente tem também a ideia da, por exemplo, evolução, seleção natural, né, de certos organismos, por exemplo aqui, insetos e inseticidas. Alguns insetos acabam pegando resistência aos inseticidas, então aqueles insetos que adquirem resistência, os seus descendentes acabam vindo com esse mecanismo também, e aqueles outros que não conseguem adquirir resistência tendem a desaparecer. Uma outra ideia aí relacionada à seleção natural. E aqui a gente também traz a ideia de bactérias e antibióticos, né? A ação de bactérias submetida a antibióticos, muitas linhagens podem sofrer seleção natural e também adquirir uma maior resistência, tá? Então a gente tem as bactérias resistentes que vão estar sobrevivendo à ação de antibióticos. Isso acontece muito, tá, nos estudos aí de laboratório e também em testes relacionados às bactérias, como é que o material genético aí, por exemplo, sofre alterações e mutações para adquirir essa resistência. E a especiação, né, que de forma geral um processo que surge uma nova espécie, né, e o evento crucial para o surgimento dessa nova espécie seria o isolamento reprodutivo. Então, a gente traz aqui o conceito geral da especiação, termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem, ou seja, de descendentes que vão produzir duas ou mais espécies diferentes. E aí, né, essas espécies que vão surgindo, elas vão ser submetidas a um isolamento reprodutivo, tá? E depois eu vou ter uma nova variação de espécies. Então, aqui foram as ideias gerais para a gente conhecer ou revisar sobre as evidências da evolução, tá? Assunto aí importante que a gente considera aí dentro de um aspecto do evolucionismo, do criacionismo, e alguns tópicos aí também que se utiliza, por exemplo, dentro da genética para fazer também análise aí relacionada ao genótipo, né, com o genótipo, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, tchau!